Algum de vocês aí ouviu essa canção durante a semana? Ouviu a música durante a semana? Quem ouviu a música durante a semana? Quem recurtiu a música aí? Ninguém? Eu ouvi, pelo menos umas 3 vezes. Então, vamos lá. Olha, a canção chama-se Pais e Filhos, né? E só fazer uma Eu pequena acho que tem gente que veio sábado passado e não está aqui hoje, então talvez. Tem gente que não veio sábado passado? Não, tem gente que veio sábado passado e não vieram hoje, então talvez elas ouviram a canção, não sei. Pode ser. Uhum. Olha só. Eu estou aqui com uma... Vou passar para vocês aí depois, porque tem que eu havia encontrado, né? Sobre a explicação, né, que foi dada dessa canção, tá? Então, eu vou disponibilizar aí para vocês o contexto em que o Renato ele está explicando a canção em si, né? Ele disse que ele pessoalmente não gostava muito, né? Dessa... O pessoal tem um pessoal aqui usando um equipamento aqui do lado. Está atrapalhando vocês aí o som? Não? Deixa eu só um segundinho. Não dá para ouvir nada. Tá bem. Tudo bem. A minha voz está cortando para todo mundo aí? Ou... Não. Para mim, não. Então, acho que seja questões pessoais da internet dela lá. Muito bem, pessoal. Ó, existem duas, né? Existem essa canção, a gente está explorando ela do ponto de vista metafísico, o que envolve nós estamos pegando essa receita e misturando aos conceitos védicos que explicam o processo da criação, motivo pelo qual há a criação. Então, nós estamos utilizando metafísica, tá? Essa canção, ela também tem a sua fase imediata, psicológica, que é a interpretação que vai ser feita naturalmente por qualquer pessoa. Vai fazer-se aí uma interpretação psicológica da questão. Nós estamos trazendo a pauta para a fase metafísica, tá? Só para lembrar que existe essa diferença aí, tá bem? Eu vou deixar para vocês, e depois, uma explicação que foi dada, né, pelo Renato a respeito da canção. Normalmente ele não fazia explicações sobre essa canção, não gostava de falar sobre ela, mas em um momento histórico lá na participação que ele teve no Serginho Grossman, que foi um dia que ele foi apresentar lá o programa Altas Horas e tal, e ele foi questionado sobre essa letra, ele falou um pouco sobre a letra e tem aqui, né, um estudo sobre ela. Mas o que a gente está fazendo aqui, tá? Vocês vão fazer a comparação da explicação
que é a explicação biológica para a explicação metafísica que nós damos aqui, tem algumas diferenças, né, que só é possível de ser elaboradas se o plano de fundo tiver a fundamentação védica. Do contrário, ela não se completa nessa fase. Tá? Então, ela vai ficar no plano do psicológico. Né? Aqui, a gente vai fazer uma análise desse verso aqui, olha só. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Tá? Bom, vamos lá. Olha só. Estátuas e cofres. Normalmente, numa casa, não tem tantos cofres assim. Então, você tem um cofre, normalmente. Numa casa, você tem um cofre. Né? Não é comum você ter uma casa com muitos cofres. A não ser que fosse um banco. Né? E é comum, mas pode ser. Mas, normalmente, numa casa, você tem um cofre. Então, por que cofres, no plural? Né? Com paredes pintadas. Paredes pintadas indica uma atividade pragmática na casa. Né? Uma atividade prática. Indica um exercício. Uma pessoa que está pintando uma parede, não é? Alguém que está pintando, ela está planejando viver nesse local. Por exemplo, quando você vai mudar para um apartamento e as paredes estão sujas ou velhas, o que você faz? Pinta as paredes, não é assim? Ok? Então, você está renovando o local porque tem uma intenção de viver ali. Certo? Então, ela se jogou da janela do quinto andar. Tudo bem, pode ser realmente o quinto andar, de fato, né? Propriamente falando, o quinto andar. Mas, se por exemplo, se nós colocarmos se nós pegarmos, aí já é, tudo bem, que é uma referência bastante específica, ou podemos dizer até hermética, né? Mas, se nós contarmos os chakras que nós temos, que é o prédio onde nós vivemos, vamos colocar assim, né? São 7 andares, vamos colocar como metáfora. Nós temos, então, 7 chakras. Vamos lá. A base, Muladhara Chakra, depois o Swadhisthana Chakra, que é a região do útero, depois Manipura Chakra, que é a região do umbigo, o plexo solar, depois o Anahata Chakra, que é o plexo, que é o coronário, que é o coração, e aí você tem o Vishuddhi Chakra, que é esse chakra aqui, que é o quinto chakra, tá? O Vishuddhi Chakra. Vocês já repararam que quando você está assim, com muita ansiedade, a sensação é de que a coisa está parada na garganta? É a coisa que trava aqui, a garganta. Daí quando você vai chorar, você soluça, parece que sai daqui, da garganta, desse chakra. Né? O Shuddha Chakra. O que é um prefixo para indicar satisfação. Por exemplo, a gente fala sukha, significa felicidade. Susukha, muita felicidade. Vi significa que aprofunda mais ainda. Então, você tem uma coisa boa, uma coisa melhor, uma coisa perfeita. Então, o grau de evolução vai se dando aí. Então, Vishuddha Chakra significa o chakra por onde nós expressamos a nossa satisfação, porque o Anahata Chakra é abaixo. Então, as coisas, elas saem, é como a árvore, né? Sai da raiz, a osmose é assim, recolhe a água lá pela raiz e por osmose vai subindo, não é? E se distribuindo por toda a árvore, pelas folhas, e é assim que dá. Então, os chakras, a raiz, Muladhara significa raiz, Mula significa raiz, Dhara, né? Muladhara, que é a raiz dos chakras. Então, começa por aí, vai subindo, subindo, subindo. Quando chega até o Anahata Chakra, Ana significa satisfação, Rata, a carruagem da satisfação, o local da satisfação, da nutrição.
nos Himalaias tem uma cordilheira de montanhas, que é onde está o Everest, que chama-se Annapurna. O Everest é uma das montanhas da cordilheira chamada, que é o arquipélago conhecido como, o arquipélago, ó, é o local conhecido como Annapurna. Purna significa completa. Ana significa satisfação. Annapurna, a satisfação completa. Ana significa satisfação. E Anahata, rata significa carruagem, o transporte. Então, aquilo que te transporta para a satisfação plena, a Anahata. Então, quando passa pelo Anahata, aí você consegue expressar. O que tem no Anahata, você vai expressar, vai passar pelo Vishuddha chakra, que é o chakra da comunicação, da linguagem, aquilo que você fala, como você emite ao mundo aquilo que você tem no coração. Vocês já repararam que tem pessoas, de vez em quando eu assisto uns vídeos de pessoas que desistiram, né, para ver quais os motivos pelos quais elas desistiram, qual a justificativa e tal. É campo da minha pesquisa, né? E aí tem uns vídeos assim muito interessantes que mostram pessoas antes de desistirem, pessoas rindo, tirando fotos em lugares lindos, com cachorros, pessoas rindo. Aí, então, várias sequências de fotos da pessoa feliz, mostrando felicidade, fotos de pessoas expressando felicidade, e, de repente, de um dia para o outro, a pessoa desistiu. Nada é fácil de entender, como está aí na descrição. Como assim? A pessoa estava feliz, tem uma foto dela lá. O que foi que aconteceu? Por quê? Porque a pessoa... você só sabe se uma pessoa está bem se ela fala. Porque ela não consegue fugir. A fala revela o que tem no coração. Por isso que os psicólogos vão dizer assim, se você está sentindo alguma coisa, fala. Me procura, fala comigo. Eu posso te ajudar, fala. Eu tenho um CVV, né? Que a pessoa pode ligar lá para falar o que ela está sentindo. Não são as fotos. Não são a aparência externa que vai definir. É a fala. É aqui, ó. É o quinto chakra. É o quinto andar do prédio. É o Vishuddha chakra. É a fala. Então, dependendo do que tem no coração, vai sair pela fala. Nosso mestre espiritual, Prabhupada, ele costumava dizer, como que você identifica um tolo de um sábio? Ambos se vestem igual. A diferença é quando eles falam. Aí você vai saber. Você vai conseguir definir. Porque pela aparência você não consegue. A aparência é um jogo público. Você sabe quando as pessoas falam. Aí você consegue identificar. Então, a fala, o Freud estabeleceu o princípio da psicologia da cura pela fala. Todo o processo da psicologia depende da fala. Porque a fala, é através da fala que os pesquisadores, que são os psicólogos, conseguem rastrear o que tem na emoção do ser. Quando a pessoa não consegue expressar, quando ela não consegue soltar a dor que ela sente no Anahata Chakra, então ela pode sucumbir. É o quinto andar. O próximo é o Agya Chakra. O Agya Chakra, ele tem uma função. Ele interage, ele é um intermediário, é como se ele fosse uma embaixada, uma zona diplomática entre o governo exterior e o governo, por exemplo, a embaixada do Brasil na Índia. Está lá na Índia. Mas é o Brasil. Então, a embaixada da Índia no Brasil, a embaixada do Brasil na Índia, se comunica com o governo indiano e retransmite para o governo brasileiro. É assim que funciona. Mas está lá na Índia. Então, o Agya Chakra, ele é o último chakra, que é o sexto chakra, que ele fica antes do Sahasrara Chakra, que é o chakra da coroa. Esse chakra da coroa é o governo internacional. Aí é a transcendência. Nós estamos falando da transcendência.
É um satélite. O Águia Chakra é a área diplomática, é a embaixada, que faz a conexão entre o transcendente com o local. Então, nessa fase em que a pessoa não consegue ir mais adiante, ela precisa ativar o Águia Chakra, tá? O Águia Chakra se comunicar com o mundo interno e abrir as portas da negociação para que a prosperidade entre no país e o país se desenvolva através da relação com o país externo. Essa é a função da diplomacia. Então, o conhecimento ele é fundamental para evitar desistências, falências. Quantas pessoas que praticam religião vocês já ouviram falar que desistiram? Tem casos de pessoas que no púlpito, no altar, diante de pessoas, em lugares públicos, pessoa praticou a religião a vida toda e tal, reza e tá, tem lá, já ouviu, mas está num quadro de depressão, ou então desistiu da vida. Quantos casos assim vocês já viram? Eles devem conhecer algum caso assim. Pô, tudo bem que é o meu campo de pesquisa, então eu estou mais inteirado, é verdade. Mas, eventualmente, vocês também já viram pessoas que praticam religião de maneira muito fiel, mas têm conflitos internos, como a depressão, por exemplo. Nesse caso, por que isso acontece? O Águia Chakra está inoperante. O Águia Chakra é o chakra do conhecimento. Ele precisa operacionalizar, por quê? Ele consegue negociar com o Sahasrara Chakra. O Sahasrara Chakra fica fora do corpo. É um satélite. É um ponto de contato com a transcendência. Então, o Águia Chakra consegue negociar com a transcendência. E daí desce para a parte interna os resultados da negociação, que são as prosperidades recolhidas. E isso faz com que o Anahata Chakra fique preenchido de prosperidade, o que evita colapso e falência emocional, psicológica, existencial. E faz bem para a saúde também. Claro. Então, o quinto andar e o Vishuddha Chakra estão ligados entre si. Claro que, se você for perguntar, né, para o Renato essa operação, ele não está na pauta dele. Mas essa operação pode ser aplicada. Porque a análise que ele vai fazer é psicológica. Falta a questão do tratado. Então, a operação não vai muito adiante, muito embora a canção permita uma profundidade maior, e ela é possível se você colocar em operação os dados de elementos védicos. Você amplia. Assim também é com a religião. Você, como cristão, se aprender a utilizar os recursos védicos, o seu cristianismo, o seu amor por Jesus amplifica, aumenta, aprofunda. Você não é que você vai trair, abandonar Jesus. Vai aumentar a sua compreensão de Jesus, vai aprofundar a sua natureza autêntica de relacionamento, de respeito e de amor a Jesus. Eu, por exemplo, sou assim. Vocês já me ouviram falar com muita frequência do nosso Mestre Jesus, com amor, com devoção, com dedicação, com respeito. O amor é inclusivista, ele não é separatista. O conhecimento védico, ele amplia a nossa capacidade de enxergar os temas. É uma lente de atualização. É como quando você atualiza o seu WhatsApp, atualiza o seu telefone, ele fica mais rápido, mais preciso. É quando você pega o seu iPhone antigo e troca por um novo. Tem mais recursos. Bom, a essência é preservada, mas o processo é melhorado. Então, se a gente pegar
Nós temos uma série no nosso canal, no YouTube, nos busca no canal do Cultura Seva, que tem uma série inteira falando sobre todos os chakras, que eu fiz há uns 4 anos atrás, que eu até gostaria de rever essa série, refazê-la novamente, mas está lá disponível. Todos os chakras. Inclusive, lá nessa série, eu até ainda falo a palavra Águia Chakra errado, depois a professora me corrigiu, e agora eu já sei falar corretamente. Eu falava Agyana Chakra. E não é Agyana Chakra, é Águia Chakra. Mas eu já corrigi isso, já faz uns 3 anos que eu aprendi a corrigir. Só que os vídeos ainda estão na versão antiga, então vocês não me ouviram falar o Agyana Chakra, o Agyana Chakra, mas é o Águia Chakra. Então eu vou refazer isso daí no futuro. Ou fazer uma nova série, né, para ficar, vamos deixar as duas. Mas tem toda a série, está tudo explicado sobre todos os chakras. Uma explicação completa de todos os chakras do ponto de vista, não é, da versão que é o Vaishnavismo reformado por Chaitanya, recentemente. Então, é uma atualização dos conhecimentos ali. Quando se fala reformado por Chaitanya, você pode entender também como atualizado por Chaitanya. O Vaishnavismo atualizado. Tá? Então, aí temos uma definição do 5º andar. Agora, estátuas e cofres. Estátuas, por que estátuas? Né? Uma casa, eventualmente, tem estátuas, mas também tem muitos outros objetos. Vasos, né? TVs. E quando uma pessoa está furiosa, por exemplo, uma das primeiras coisas que ela vai quebrar é a TV. Você já viu nos filmes? Uma das primeiras coisas é a TV. Pobrezinho da TV. Sofre toda a violência da fúria. Então, a TV é um objeto, uma das pautas, mas não apareceu aí. Aparece estátuas. Né? Estátuas e cofres. De quem nós fazemos estátuas? Normalmente nós fazemos estátuas dos nossos ídolos. Não é? Não foi dito lá, pelo Cazuza, meus heróis morreram de overdose. Ideologia. Eu quero uma para viver. A gente até poderia fazer uma análise dessa canção também. Mas estátuas se refere ao idealismo aos quais essa pessoa que desistiu acreditou, as apostas que ela fez. Idolatria, ou adorar as estátuas, ou fazer estátuas de ídolos, tem uma referência intuitiva. É praticamente xamânicos. Os xamãs, no passado, faziam totens para adorá-los. E aí o que acontece? Isso é intuitivo. É emocional. Uma estátua você controla. Você pega uma estátua, coloca lá, você pega uma estátua, coloca no lugar, tira a estátua, se desfaz de uma estátua, coloca, troca a estátua. Uma estátua é controlado. Ela é controlada. O que nós fazemos com as nossas buscas de conhecimentos? Nós, com a nossa, né, nós aceitamos, vamos dizer, religiões, ou ídolos, ou chefes, ou orientadores, mestres, de acordo com a nossa capacidade de controlá-los. Eu quero ter um mestre, eu quero ter uma religião, eu quero ter um pastor, eu quero ter um... Então, nós, na nossa atribuição egocêntrica do processo de evolução, nós precisamos ter a sensação de controlar o conhecimento, ou de controlar o nosso santo, o nosso ídolo. Tem pessoas que pegam o santo, vira de ponta cabeça, coloca de costa. Eu contei uma história que o pessoal virava os quadros assim. Lá na próxima, aqui, ó, deixa eu aproveitar e fazer aqui uma referência aqui, quer ver só? Aqui, ó. Ó. Essa. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. Por quê? Eu controlo o santo. Eu escolho o santo. Sou eu que estou no controle do santo.
Então, eu vou colocar o nome do meu filho no nome do santo, que é para dar um comando ao santo de fazer o trabalho por mim, ou seja, terceirizo a minha responsabilidade para o santo, acreditando que isso vai resolver o problema, para garantir que o filho, sei lá, né, a pessoa em si, não desista no quinto andar. Então, essa tendência que nós temos de controlar, fazer do nosso jeito, né, como se fala, né? Eu faço no meu tempo, eu faço no meu jeito, do meu jeito. Tá certo, a gente tem que respeitar o nosso tempo realmente, mas é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, esse amanhã não há, você não tem garantia desse amanhã. Então, o seu tempo significa o quê? Que você está apostando que você tem tempo ilimitado. Será que você tem mesmo? Você tem como sustentar essa esperança, essa intuição de um tempo definido elástico no futuro? Você consegue sustentar isso? Então, você não tem esse tempo. No meu tempo, qual tempo? Então, o tempo é seu, é isso mesmo? Então, você é o senhor do tempo. Tá dando certo esse controle do tempo? O que aconteceu na última vida que agora você renasceu como ser humano? Aconteceu alguma coisa errada com o tempo? Ou o tempo não se harmonizou com o seu tempo? O que houve com o tempo? Porque o tempo se repetiu novamente agora? Será que realmente essa técnica ela está funcionando? A gente tem que ver o que funciona e usar o que funciona. E o que não está funcionando, a gente tem que substituir, porque senão dá frustração. Estátuas são ídolos que nós adotamos para nós com a falsa sensação de que nós já temos as coisas resolvidas. Então, a pessoa adquire uma religião, a pessoa adquire um guru, a pessoa adquire um idealismo, e pelo fato de ela dominar e adquirir isso, ela tem a sensação ilusória de que o assunto está resolvido e esquece, abandona o Agya Chakra. Então, ela fica presa daqui para baixo, na cela, que é o corpo. Porque o que liberta o ser é o Agya Chakra, que faz conexão com o mundo externo. Mas se o Agya Chakra é abandonado ou negligenciado, a pessoa fica presa no mundo interno, na cela, que é o corpo. Então, ela vai precisar de quê? Um novo corpo. Chamado material, né? De carbono. Isso é um problema. Então, a pessoa que simplesmente para na fase de apenas rezar na religião está cultivando ídolos ou estátuas. Porque nós temos o Agya Chakra, que é um recurso dado pelo Supremo para ser utilizado e não negligenciado. Se o governo fornece para você um carro, para você usar para o trabalho, e você usa esse carro para passear na praia, para fazer outras coisas, em algum momento o governo vai dizer, olha, isso é uma infração. Sinto muito. Então, se o governo disponibiliza para nós inteligência, e nós utilizamos a nossa inteligência superior para planejar a nossa viagem do fim do ano, a escola do nosso netinho, o remédio que vai ser comprado para o nosso animalzinho querido de estimação, ou a roupa que nós vamos usar na festa do casamento da nossa amiga, e ao mesmo tempo nós negamos ao Supremo a utilização dessa inteligência a serviço dele, isso é uma infração. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas isso é tipo um caixa 2. É usar recurso do governo para fins pessoais. No final, a malha fina pode detectar, e isso significa que você pode ir presa ou ir preso. E o que significa ir preso ou ir presa, Devananda? Horas. Você já olhou no espelho? O corpo é uma prisão. É um corpo de carbono. Você não pode voar com ele. Você não pode sair da Terra com ele. Raramente. Se você conseguir sair da Terra, você não consegue sair do sistema solar. Se conseguir sair do sistema solar, você não consegue sair da galáxia.
Se você conseguir sair da galáxia, você não sai do universo. É uma prisão. É ampla, mas é uma prisão. O Águia Chakra tem uma função. Ele tem que ser utilizado. Ele é um recurso oferecido pelo governo para a utilização do bem-estar coletivo. Isso significa cultivo de conhecimento. Usar a religião intuitivamente, eu amo, eu sinto as forças, tá, tudo bem, faz parte do processo, mas só isso? Não. A inteligência tem que estar na operação. Essa intuição, essa força de amor que eu sinto, procede? Ou é uma vaidade pessoal minha, apenas para me autoadorar? Então, eu sou a estátua de mim mesmo. Eu adoro a mim mesma. Estátuas caem por terra. Estátuas e cofres. O que são os cofres? Que você coloca no coração, onde você esconde em segredo aquelas intenções reais que você conhece e que você desconhece também, né? Então, estátuas e cofres se referem às nossas idolatrias pessoais, às nossas fantasias ilusórias de autoadoração pessoal. E cofres? Bom, eventualmente as pessoas encontram cofres por aí cheios de dinheiro. Por exemplo, as pirâmides do Egito fizeram como tumbas, cheias de tesouros. E resolveu em quê? Né? Deu em quê? Guardar todo aquele tesouro. Então, a avareza, a mesquinhez, que nós pegamos algo superior e guardamos escondido no nosso coração, ou seja, cultivamos coisas que nós não utilizamos nem para o nosso bem-estar e nem para o bem-estar dos demais, são inúteis, são como tesouros no fundo do mar. Qual é a vantagem de uma moeda de ouro no fundo do mar? Ela continua sendo uma moeda de ouro. Mas qual é a produtividade dela? Ela não faz bem a ninguém, no sentido de que ela não é produtiva. Então, os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, os nossos aprendizados, quando eles são mantidos egocentricamente, apenas para si, para dar satisfação pessoal, eles se tornam um peso. Estátuas e cofres. E paredes pintadas. Você precisa de uma imagem pública constantemente. Essas pessoas que eventualmente desistem, elas tiram fotos rindo 2 horas antes de desistirem. Veja, por exemplo, tem um canal no YouTube, chama-se Homenagem aos Desistentes, né, que são suicidas. Aí conta lá, mostra, né, um pouco da história de cada um. E normalmente eles estão com, assim, algumas fotografias se divertindo, sorrindo. São paredes pintadas. É a diplomacia do contrato social, das relações sociais. A gente vai pintando e repintando a nossa imagem pública e acumulando no Anahata Chakra os nossos medos. Por falta de quê? Águia Chakra, conhecimento. Agora, porque nós queremos conhecimentos superficiais, nós encontramos mestres superficiais que satisfazem a nossa superficialidade, que não resolve no final, porque o medo continua. O conhecimento tem uma função, te libertar dos medos. O conhecimento tem uma função, nos libertar dos medos, da depressão, da ansiedade, da angústia, do tédio existencial. Não foi isso que o nosso mestre Jesus falou? Que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse rezeis, rezeis, e a reza te libertará. Ele não disse isso, eu não me lembro dele ter dito isso.
Orar, rezar, se reunir para orar e rezar é uma terapia de grupo que faz muito bem ao coração, mas não é libertador em si. O que liberta é o conhecimento. A oração faz bem ao coração, alivia, é um antídoto, é um remédio, sim. Por isso que tem pessoas que precisam ficar rezando 24 horas por dia. Alguns fazem isso, se retiram para lugares solitários e ficam 24 horas por dia rezados. Então, eles ficam sedados 24 horas por dia. E aí, por estarem sedados 24 horas por dia, eles não sentem o efeito da doença, que é a ignorância. Como nós não temos o hábito de estar sedadas, né, como pessoas, 24 horas por dia, eventualmente a reza falha. E dá aquelas ansiedades, aqueles medos, aqueles rompantes, né? O que nos protege desses problemas não é as orações. As orações, elas são paliativas, elas têm uma função limitada. O que nos liberta é o conhecimento, o Agya Chakra. Deve ser utilizado para a busca de conhecimento. E você deve buscar o conhecimento que te liberta, não o conhecimento que satisfaz a sua vaidade humana. O conhecimento tem que te libertar. Então você deve pensar, nós devemos pensar em termos, eu preciso do conhecimento que me liberta. E não importa onde ele esteja. Eu preciso ter a sensação de paz profunda, a qual eu, como alma, anseio. E não uma religião, meramente para dar uma falsa sensação de paz. Eu preciso dessa sensação integral. Eu preciso sentir. Amanhecer o dia e eu preciso só saber como vai você. Amanheceu o dia, eu cresci, eu evoluí e eu entendi que eu preciso de paz. Então eu preciso de paz. Só a religião não me basta. A religião não é o suficiente. Eu preciso de paz real. E essa paz não pode ser uma paz mantida a um duro custo de uma fé que eu tenho que manter desesperadamente para ter essa substância paz. Não é assim. É uma paz integral, que está à disposição continuamente na alma, no ser. Que não depende necessariamente de eu estar rezando constantemente. Isso você só consegue com conhecimento. O conhecimento é o libertador. As orações são paliativos enquanto você não tem o conhecimento. Aí sim, você pode ficar usando a reza, as orações. Mas quando você tem conhecimento, o conhecimento ele é libertador, porque ele vai com você em todos os momentos, mesmo que você não esteja rezando. É uma vantagem. Então você praticamente está em paz todo o tempo, mas é necessário o conhecimento. Ah, dá sim um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Aqueles que obtiveram conhecimento, ainda que pouco, sabem que vale a pena. Ok? Estátuas e cofres e paredes pintadas. Então não adianta dar um show de religião, pintar as paredes. Eventualmente, falha, ninguém sabe o que aconteceu. Tinha estátuas, tinha cofre, tinha ídolos, tinha idealismo, tinha dinheiro, tinha todos os recursos. Cofres, para que serve cofres? Para guardar riquezas. Não sei, vocês já viram, né? Pessoas, mas ela tinha tudo. Era uma pessoa bonita. Tinha relações sociais. Era rica. Era praticamente uma Marilyn Monroe. Né? Marilyn Monroe que fala, né? A Marilyn Monroe tinha tudo isso, né? Aquele ator, Steve Martin, como chama aquele ator? Recentemente de Hollywood, que também desistiu. Eu esqueci o nome dele. Alguém se lembrar aí? Pode citar. Né? Eu esqueci o nome desse ator. Ele fez o papel, um filme, Amor Além da Vida. É bem conhecido ele. Eu esqueci o nome dele. Né? Desistiu. E ele tinha todos os recursos. Tinha relações sociais, as paredes estavam pintadas, ele tinha estátuas, ele tinha cofres, ele tinha tudo.
Ninguém sabe o que aconteceu. Nada Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Robin. Estátuas são conquistas pessoais que nós temos que fariam as outras pessoas nos invejar. Cofres, as nossas riquezas adquiridas e acumuladas. Paredes pintadas, a nossa imagem social, e ainda assim ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Tudo parecia estar ok, mas ainda assim não estava. A Águia Chakra é conhecimento. O conhecimento é libertador. Todas essas coisas, conquistas pessoais, riquezas e aparência pública, não é ruim por si só. Tá tudo bem. Você não quer que as pessoas te vejam com o cabelo desgrenhado, com a unha mal feita? Não. Obviamente que não. Claro que não. A não ser que você seja homem. Aí é tolerável, porque homem te dá um desconto, né? Mas uma mulher, jamais. O cabelo tem que estar bem feito. Os olhos, as unhas, ela tem que estar apresentável para ser agradável à humanidade. Então, é compaixão. Quando você vai a um salão de beleza, você pode pensar, eu estou realizando um ato de compaixão à humanidade. Por quê? Ao sair bela, o mundo fica mais calmo. Então, isso é espiritual. Fazer as unhas. Você só precisa entender isso dessa forma. Fica espiritual. É como ir a uma igreja rezar. E fica divertido. Só precisa converter o conhecimento te liberta. Você ali fazendo as unhas pode pensar que está sendo vaidosa, sem conhecimento, te dá um sentimento de culpa. Mas se você entender que você está sendo benevolente para com os homens, porque eles vão olhar a sua unha, as outras mulheres também, e vão apreciar isso, então isso é um ato de compaixão, porque torna a vida das pessoas mais felizes, mais animada, etc. Então, isso pode ser espiritual também. Tá tudo bem. Se perfumar. Não é nada agradável você chegar perto de uma pessoa assim obsoleta, ou seja, vencida. Não é? Agora, uma pessoa bem limpinha e perfumadinha é agradável. A pessoa chega, que bom, que gostoso, que cheiro bom, a pessoa está limpinha. Isso é misericórdia para os demais. É ter misericórdia dos demais. Entende? Então, tudo isso também pode ser entendido como espiritual. Porém, tem que ter conhecimento. Tem vantagens no conhecimento, viu? Tudo que você faz fica espiritual depois que você tem conhecimento. Certo? Então, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela, quem é ela? A alma? Ela é um arquétipo, né? É uma pessoa, tudo bem, mas ela pode ser expandida para um arquétipo. Ela, a alma, se jogou da janela do 5º andar, ou seja, não alcançou o 6º. Chegou no 5º, desistiu. Faltava um andar apenas. Mas por que ela não chegou no 6º? Porque a pessoa precisa se desprender do egocentrismo. Ela tem que se desprender da vaidade pessoal, da preguiça, para conseguir chegar no 6º. E o 6º vai exigir que ela saia do próprio ego para olhar um outro ser, fora dela mesma, do mundo hermético dela. Ou seja, a transcendência. Isso requer Águia Chakra, conhecimento. Entende? Então, eu não sei se vocês já tinham observado que a religião não protege a pessoa. Tem muitas pessoas que desistem, imersas em religião. Tem muitas pessoas que enfrentam síndrome de pânico, imersas em religião. Tem pessoas que têm depressão, imersas na religião. Tem pessoas que desistem da vida, imersas na religião. Vocês já repararam que a religião não é suficiente para libertar o ser e proteger o ser? Não sei se vocês já tinham reparado isso. Idealismos pessoais, partidos políticos, conquistas pessoais, fama pessoal. O Robin Williams era famoso. A Marilyn Monroe era famosa. Muitas pessoas. O Getúlio Vargas era famoso.
e tantos demais, outros demais. O Chorão, né, de um grupo de música brasileira, era famoso. Tem tantos que eram famosos. E as estátuas, que são a fama que nós conquistamos da nossa imagem pública, não são suficientes. Né? As nossas riquezas não nos protegem. Sabe? Então, a nossa religião não nos protege. As nossas riquezas não nos protegem. A nossa fama não nos protege. A nossa imagem pública não nos protege. Nada disso nos protege realmente. Isso é insuficiente e perigoso, além de ser arriscado você apostar as suas fichas aí. Vocês ouviram falar de um rapaz chamado Daniel Mestral? Quem já ouviu falar nele aí, sabe que ele era um mestre dos magos, conhecia todos os Nau e tal, etc., e desistiu. E aí, como é que fica? Tá? Não resolve. O que resolve é conhecimento. Essa fórmula é dada por todos os mestres autênticos. Mestres autênticos sempre vão enfatizar que você seja liberto da ignorância, cultivando conhecimento transcendente. E conhecimento autêntico te liberta dos medos e não aumenta os seus medos. Tá? A nossa intenção ao expor vocês ao conhecimento védico é para que vocês tenham a alternativa védica. Eu posso falar, né, por mim pessoalmente, que no meu caso, particularmente, falando em termos pessoais, nenhum outro conhecimento, para mim, é funcional. O védico funciona. No meu caso específico, o conhecimento védico ele é funcional. Não significa que os outros conhecimentos não sejam funcionais, mas a depender da exigência de compreensão, só o conhecimento védico resolve. Tá? E para casos perigosos como esse, de riscos de vida em desistência, depressão e síndrome de pânico, para que você esteja, assim, de forma definitiva, livre desses perigos e riscos e afetações, a nossa sugestão é cultive o conhecimento védico. Você não vai perder nenhum dos conhecimentos anteriores que você tem, vai amplificar a sua capacidade de entendê-los. E nós temos a responsabilidade de, nós que assim, aceitamos sobre nós a responsabilidade de representar o conhecimento védico, cultivar o conhecimento védico e expressar o conhecimento védico entre as pessoas. Nós sabemos de antemão que você, alma, você tem direito a acesso a esse conhecimento por você ser um cidadão do governo, ou alma. É um direito vitalício, inalienável que você tem, e você não sabe que tem esse direito, mas nós sabemos. Então, a nossa função como advogados do Supremo, promotores do absoluto, é informar a você, cidadão, que você tem direito aos benefícios do governo, o que significa segurança. Segurança interna, segurança emocional, segurança psicológica, segurança de alma. Para isso, você tem que se cadastrar no programa do governo para ter os benefícios do governo. Você não pode ficar na informalidade. Porque na informalidade, o governo não consegue te rastrear, te acessar e produzir sobre você os benefícios que você tem por ser um cidadão do governo. Então, numa metáfora, eu poderia dizer, mamãe, matricule o seu filho na escola, porque na escola o governo consegue dar merenda escolar e uma bolsa básica de recursos financeiros para você conseguir cuidar dessa criança. Se você não matricula a criança na escola, nós nem sabemos como está a sua criança. Como é que a gente vai ajudar você a cuidar dela? Então a gente fala, pessoa, cultive o conhecimento védico, integre-se na rede, porque assim a gente consegue rastrear você e emitir dados de segurança para você. Se você se mantém na informalidade,
negligenciando o programa de governo, que é o cultivo de conhecimento, como é que nós vamos ter acesso a você? O programa é voluntário. Então, você precisa voluntariamente desejar isso, tá? Nós estamos oferecendo, mas Devananda, o conhecimento, toda parte tem conhecimento. É verdade, toda parte tem conhecimento, é isso mesmo. Tem coisas que são ruins, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas, tem coisas que são super excelentes. O conhecimento védico é uma dessas coisas super excelentes, com perfeição, que está sendo oferecido. Aquele que tem um aforismo védico que diz assim: aquele que rejeita uma caridade oferecida por uma pessoa autêntica, num local autêntico, depois terá que mendigar restos dos homens avaros e pessoas cruéis. Aqueles que rejeitam o conhecimento, depois terão que lidar com a pressão da máquina, conhecida como karma. Não é um bom negócio, é uma troca desleal para com você mesmo. Então, nós estamos, assim, tocando nessa tecla, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe, né? Por que não? Né? Você pode até imaginar que eu sou um sonhador. Mas um sonho que você sonha só, é isso mesmo, é um sonho que você sonha só. Mas um sonho sonhado juntos é o prelúdio iminente de uma realidade latente. E essa esperança ingênua, inocente, é coisa dos sábios, pobrezinhos. Eles tentam. Mas nós sempre o derrotamos. Porque nós somos. Né? Nós os derrotamos. Vezes após vezes. Mas quantas vezes você já derrotou? Todas as vezes. Eu sempre derrotei. E a prova disso é que eu estou aqui, renascida. De novo. E isso é a prova de que eu os derrotei. E pode ser que eu os derrote mais uma vez. E qual será o meu prêmio? Um corpo de carbono. Esse é o prêmio para aqueles que derrotam os conhecimentos. Para aqueles que são superiores aos conhecimentos. Para aqueles que adoram a si mesmos, que são estátuas estéreis. O resultado é um corpo que cai com o tempo. Uma estátua que o vento derruba. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Tá, gente? Então, vamos acordar dessa ilusão que a gente está envolvidos aí, nessa autolatria, nesse processo estéril de se autoadorar perante o mundo e colocar no centro das operações a pessoa suprema como indicativo. Não tem problema você querer ter sucesso, fama, conseguir algumas coisas. O problema é a mesquinhez de não associar isso à pessoa que é o proprietário de todos esses recursos. Tá? Nós não temos a neurose de dizer os materialistas são incompetentes e malvados e depois compraram uma passagem de avião para viajar para outro país. A gente não tem essa neurose aí. Nós apreciamos tudo que é produto da criação do Senhor Supremo. Aparelhos telefônicos, remédios. Nós não temos conflito com os sábios das ciências naturais que se preocupam e fazem coisas que melhoram a nossa vida. Nós não temos conflito com eles, nós temos gratidão a eles. Entretanto, é necessário que se saiba que todos esses recursos são oferecidos pelo governo. E o governo merece reconhecimento desses recursos. Do contrário, é infração.
e isso dá problema. Ok? Muito bem, então nós vamos pausar aqui, tá? E gostaria de dizer a vocês que nós não finalizamos, né, a operação completa da canção. Nós exploramos uma estrofe dela, né? E essa daqui, ela está disponível. Então, a gente pode entrar nessa fase aí, né, numa terceira etapa e concluir, então, o ciclo da canção. Porque essa letra, vale a pena, ela tem muitos recursos, né? Ela é muito rica em... Vocês observarem, são fragmentos, né? São vários fragmentos que são juntados. Você sai de um ambiente e vai para outro completamente diferente, aparentemente, né? Mas elas têm uma conexão entre si, mas é preciso ter, né, assim, o fiozinho de conexão à disposição para que essa relação seja feita. Mas aí está, né, esse mantra aí, né? Inclusive, essa fala, ela foi dita pela primeira vez pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é interessante também, uma personalidade, né? Para ser, a gente podia trazer ele aqui na pauta aí, junto com esse mantra aí, fazermos essa relação e a verificação desses dados aí. E o apóstolo Paulo é interessante porque ele fala uma coisa que, né, que é algo que a gente, né, explora constantemente com a esperança de que seja entendido, né? Então ele vai dizer o seguinte: quando eu sou criança, eu ajo como criança. Mas quando eu fico adulto, as coisas mudam. Hoje, eu olho para Deus e eu vejo uma nuvem embaçada. Tem muitos mistérios que eu não conheço, porque eu sou uma criancinha. Mas vai chegar o dia em que eu vou crescer, vou ser um adulto, e aí eu vou entender completamente as coisas que eu não entendo agora, porque no momento há um rebu, mas eu tenho fé, e a fé me sustenta, de que no futuro eu conhecerei. Como o mestre tinha dito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente pode aproveitar esse momento aí e fazer essa relação, né? Porque, afinal de contas, nossas vidas é influenciada por muitas das ações do apóstolo Paulo. Quando você vai ao supermercado, mas eu não tenho nada a ver com o apóstolo Paulo. Tu dizes. Essa é uma teoria que não está muito bem definida ainda. Será que realmente você não tem nenhuma relação assim com o apóstolo Paulo? Não, mas eu tenho até outra religião diferente. Tu dizes. Pode sustentar isso? Mas eu sou ateu, inclusive. Muito bem, parabéns. Mas isso é sustentável o suficiente para negar essa influência? Vejamos. Né? Então, a gente pode fazer essa relação aí na próxima aula, tá certo? Você lembra disso, David? Eu moro em São Paulo, então tem relação. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. Então, mas é isso aí, tá? Vamos lá então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bem? Hoje nós fizemos um mergulho aí bem satisfatório, né? Eu acho que nós, assim, como eu costumo, né, mencionar aí, e vou continuar mencionando isso outras vezes, achar que você já entendeu esses assuntos que nós mencionamos aqui só por ter assistido essa aula é dar à própria inteligência uma capacidade que ela talvez não tenha, que é superestimar a própria inteligência, ou seja, tornando-te um ser, uma espécie de savana, que é um sábio, uma pessoa especial, um tipo de gênio que na primeira já recolhe todos os dados. Vai por mim, tá? Vamos na humildade, porque você pode até ser um gênio, mas gênios também costumam ser precavidos. Então, só por precaução, tá? Reassistam essa aula, ouçam novamente, e se houver dúvidas ou questionamentos ou observações que vocês queiram fazer, façam. A contribuição de vocês enriquece a nossa terapia de grupo, que é a nossa pesquisa metafísica dos temas que nós elaboramos. E se você não compartilha conosco as suas realizações, então, 2 pesos, 2 medidas. Está injusto esse processo em que nós oferecemos e não recebemos de volta.
libera aí, né, os seus recursos, compartilha aí com, né, com a rede, para que a rede se fortaleça. Se não houver dúvidas, perguntas, questionamentos, tá bom, tá tudo bem. Mas reassista ao menos uma segunda vez todos os temas que nós elaboramos, tá? Porque da segunda vez que você assistir isso daqui, você vai reparar que tem muito tema que foi colocado aqui e que você não conseguiu acessar da primeira vez, porque você estava elaborando ainda um tema quando o outro já estava em andamento. Então, alguns dados você perdeu na primeira vez, mas na segunda você vai conseguir pegar. Tá bem? Você tem 2 olhos, uma vez para cada olho. Você tem 2 cérebros, 2 hemisférios de cérebro, né? Para deixar um pobrezinho. Aí você veste um filho e o outro você deixa peladinho. Ô, mamãe, mas não faz isso comigo, pobrezinho de mim. Ó, tá aí, maninha. Tem dó deu, maninha. Pois é. Cuida da tua criança, né? Tem a música do Trembala que fala, cuida da tua criança, abraça teu filho, coloca teu filho no colo. Então, cuida dos 2, você tem 2. Você tem 2 pernas, não é? Você anda por aí igual o Saci Pererê? Não, né? São 2 perninhas, você coloca um pezinho, outro pezinho, então. 2, tá bom. Para dar sustentabilidade. Né? Nós orientamos as pessoas para observarem pelo menos 2 dias de sadhana por semana, no mínimo, 2 dias. Que é para dar uma estabilidadezinha. O trem, né, que anda sobre 2 trilhos. Então, a segunda vez será ainda melhor, tá bem? Mais profunda, mais completa, mais rica, mais perfeita. Tá bom? Muito bem, obrigado então pela atenção. Namastê. Faz a foto, não vai embora, fica aqui, faz a foto. Não vai embora, fica aqui comigo, a noite está... Faz a foto. Você todo dia esquece da foto. Espera aí, Úrsula, querida, a gente vai finalizar a gravação aqui e aí a gente tira a foto, tá? Não se preocupe. Vamos tirar a foto, então. Muito bem, obrigado, namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.